Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 4 do livro Ícaro Redimido. E eu espero que vocês estejam gostando, né? É uma leitura muito interessante e com certeza vai passar muito conhecimento para a gente. Mas antes de eu começar, eu já peço que vocês deixem a colaboração de vocês, curtindo, comentando, compartilhando. E caso você ainda não for inscrito, chegou agora, se inscreva, vocês estarão me ajudando muito. E isso fará com que o YouTube indique o meu canal para mais pessoas e esse conhecimento também vai chegar para mais pessoas, certo? Então vamos para o capítulo Rumo às Cavernas. Não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que venha a perecer um só destes pequeninos. Jesus, Mateus 18:14. Nossa caravana, de fato, se resumia a nós quatro. Destarte, éramos o suficiente para o trabalho. Não iríamos aos confins abismais e não tardaríamos mais do que um dia na caminhada, de modo que não necessitávamos de recursos indispensáveis às incursões nas regiões mais profundas do vale. As cavernas do sono ficam próximas e não demandam maiores esforços para serem atingidas. Guardas de portais do vale as protegem constantemente dos assaltos frequentes dos mercantilistas das trevas, que ali sempre perambulam à cata de ovoides perdidos. Nas mãos destes delinquentes representam mercadoria de barganha de estimado valor entre os malignos, e por isso são muito procurados. Se suspeitassem que transportávamos ovoides, poderiam nos acuar, na tentativa de persuadir-nos a abandoná-los. Neste caso, os guardas informados de nossa missão nos ajudariam a dissuadi-los de qualquer ataque à nossa caravana. A presença de Heitor, no entanto, com seu elevado potencial espiritual, era mais do que suficiente para dissimular qualquer ameaça desses infelizes. Ao sinal de Heitor, os guardas acionaram as roldanas que movem os pesados portões, que, rugindo melancolicamente, entreabriram-se, deixando-nos passar. Bem no alto, divisamos a lanterna vermelha de localização, sempre piscante, qual farol costeiro, orientando a direção ao viajante. Poucos passos, no entanto, eram suficientes para ocultá-la completamente de nossas vistas, embora não possa ser avistada em regiões mais distantes. Este sinal atrai a direção de aparelhos rastreadores, instrumentos indispensáveis aos caminhantes inexperientes, que ainda não conseguem se orientar pela percepção das correntes mentais. Trazíamos também nosso rastreador, a afeição de bússola orientadora, embora não necessitássemos dele, pois Olegário e eu frequentemente efetuávamos incursões nessas áreas, onde exercíamos o socorro aos ovoides e as conhecíamos muito bem. Heitor trazia um mapa com a localização de Alberto, o infeliz amigo que iríamos resgatar, e deixamo-nos conduzir por ele, que mostrava segurança em sua orientação e não necessitava de nossa singela ajuda. Rumando para as cavernas do leste, a passos decididos e firmes, descemos uma das trilhas que cortam o caminho para as escarpas. Devíamos evitar, propositalmente, o trajeto mais largo, porém mais frequentado pelos errantes do vale, a fim de evadirmos-nos de encontros desagradáveis e desnecessários. Afinal, se ali é o domínio dos atormentados, é também o reino dos malignos, e eles se acham inteiramente no direito de o defenderem como se realmente lhe fosse herdade particular, tratando-nos como invasores de suas propriedades. A paisagem progressivamente se transforma à medida que descemos rumo aos grandes abismos. A atmosfera se torna pesada, opressiva, imprimindo-nos certa dificuldade na respiração. Uma angústia, lembrando os pesares da morte física, estreitando-nos o coração. Um odor lamoso invade-nos as narinas,
com desagradável impressão. Uma névoa fria e úmida nos veste paulatinamente de sombras, esmaecendo a já fraca luz solar. O solo, pedregoso e irregular, cobre-se de uma umidade lutulenta, escorregadia, irradiando um frio penetrante e gélido. A escassa vegetação torna-se paulatinamente definhada, retorcida e espinhosa, parecendo agredir o visitante incauto. Troncos ressequidos, tortuosos, sem folhas, traçam retoques lúgubres da paisagem, emprestando-lhe um matiz de ruína e desolação. Nuvens umbrosas e ameaçadoras remetem ao sombrio quadro, emoldurando-o de angustiosos presságios. Pedras volumosas, cavadas de reentrâncias e saliências, mostrando farpas pontiagudas, ameaçadoras, interrompem frequentemente a trilha estreita e íngreme, obrigando-a a curvas acentuadas. Frequentemente, a pequena estrada é entrecortada por outras trilhas, que dão em todos os sentidos, emprestando ao visitante a impressão de estar penetrando o verdadeiro labirinto. Estas são as estradas de ninguém, como são conhecidas aqui. Não levam a lugar algum e por elas perambulam os espíritos verdadeiramente errantes, dementados, cujo único passatempo consiste em caminhar incansavelmente por elas, sem rumo, sem destino, vagueando permanentemente em fuga de si mesmos. Pouco se divisa ao longe, sendo necessária grande destreza no sentido de orientação para não se extraviar por completo nestas intrincadas veredas. E realmente, com frequência, caravaneiros ainda inexperientes se perdem, necessitando do auxílio de tropas de busca, sempre de prontidão em nossa colônia para esse fim. O serviço, no entanto, adestrou-nos na orientação, e por ali nos movíamos mesmo de olhos vendados, pois percebíamos as correntes mentais e podíamos segui-las com segurança, quais animais de fino olfato, que farejando as emanações trazidas pelos ventos, podem se guiar para os sítios de seus interesses. As formações rochosas, lembrando amálgamas vulcânicos da crosta, parecem crescer como troncos, emprestando ao ambiente uma atmosfera de exótico irrealismo. Embora possam espantar os neófitos estudiosos do espírito, temos que afirmar que são estruturas calcárias e graníticas, quais as do mundo físico. Muitos se surpreendem diante dessa afirmativa, pois considerariam um mundo espiritual confeccionado em substâncias fluídicas, leitosas, como mantos diáfanos, e não compreendem como seja possível divisar aqui rochas tão pesadas e firmes quanto as da matéria bruta, pois saibamos, de uma vez por todas, que o mundo espiritual também é feito de substância urdida nas mesmas bases atômicas do mundo físico. As duas matérias, física e extrafísica, diferenciam-se apenas na íntima condensação de seus elementos infratômicos, e ambas são de idêntica origem e natureza, oriundas das mesmas energias coaguladas que entretecem todo o sustentáculo do universo dinâmico e material. A atmosfera angustiante e o frio gélido reinam juntos com um silêncio quase absoluto e ameaçador, entrecortando por piados melancólicos e rugidos distantes, intimidadores, avisando aos incautos que estão invadindo o território alheio. Uma impressão de ameaça paira no ar, sugerindo-nos que a qualquer momento monstros horrendos podem nos atacar. Se o caminhante não é experiente no exercício do autocontrole, deixa-se facilmente dominar pelo pavor, suscitado pelas vibrações do ambiente, capazes de paralisá-lo por completo, atraindo as entidades das sombras, sempre atentas às emanações que o medo irradia. Somente o pensamento firme nos propósitos superiores e a certeza de que não pertencemos ao meio nos reconfortam e nos protegem.
A presença de magnos espíritos como o Heitor nos confere serenidade e segurança, capacitando-nos para os serviços com a calma e a confiança que demandam. À medida que penetramos nas trevas mais densas, podemos perceber formas animalescas esgueirando-se sorrateiramente entre as sombras ou passando ao léu, por não perceber-nos ou por não se verem atraídas pelos nossos eflúvios, em nada condizentes com os seus interesses. Sintonizam-se especialmente com o ódio, as emanações do pavor ou as vibrações das grandes culpas, como se pudessem ver essas projeções mentais, tal a acuidade que desenvolveram em percebê-las, de modo que, se o transeunte não as exala, não se deixa ameaçar por tais criaturas infelizes. As influências que carregam propósitos superiores do bem exercem ainda uma barreira natural, afastando esses seres pela simples dissonância vibracional. Além desses monstros errantes e solitários, encontram-se no vale, frequentemente, hordas de espíritos malignos em busca de presas fáceis para seus propósitos de dominação ou simplesmente para darem vazão aos seus instintos agressivos. São aqueles que realmente podem molestar-nos, perturbar-nos o trabalho. Formam acampamentos provisórios, quais caçadores nômades, e se apresentam como antigos guerreiros e bárbaros dos tempos medievais, munidos, inclusive, de armas semelhantes. Organizam-se em base à ética involuntária, próximas daquelas que imperam entre os animais, onde os mais fortes preponderam sobre os mais fracos, subjugando-os segundo os seus interesses. Poderosos chefes dominam largos territórios e comumente batalhas selvagens são desencadeadas entre rivais por interesses antagônicos ou disputas territoriais, formando um palco de agressões e alucinações coletivas que o homem encarnado dificilmente poderia imaginar existir. O plano espiritual superior, que orienta a evolução planetária, tolera esses círculos de selvagerias, ciente das necessidades de redenção da alma humana, cercando-lhes os limites com desvelo e amor, enquanto aguarda a urgente evangelização do orbe para que possam ser saneados e a maldade banida definitivamente de nossas paisagens. Ao atingirmos pequena clareira entre as rochas pontudas, Heitor estacou-se de pronto, solicitando um minuto de concentração. Pressentia um bando de entidades mal-intencionadas aproximando-se sorrateiramente. Sem dúvida, perceberam nossa presença e vinham ao nosso encalce. Naturalmente que nos achávamos providos de meios naturais de defesa, e os senhores das sombras não podiam nos infligir sofrimento, mas o bom senso nos convidava a evitar alterações desnecessárias. Assim, era melhor nos ocultar, a fim de passarmos despercebidos. Procuramos, então, por uma reentrância mais próxima nas rochas, escondendo-nos bem ao fundo de uma pequena gruta, em completa escuridão. Um forte odor de putrefação de pronto agrediu-nos o olfato, repugnando-nos os sentidos, exigindo-nos o exercício do autocontrole, para não nos ressacharmos apavoridos. Era imperioso permanecer ali por breve período até que nos sentíssemos seguros. Heitor, dando-se conta do fato e podendo divisar na escuridão, afastou-se de nós, como à procura de algo que lhe atraía a atenção. Logo podíamos ouvir os ruídos dos espíritos, que se aproximavam com alarido. Gritos e uivos ameaçadores indicavam suas disposições de ânimo nada aprazíveis. Não encontramos sinais dos santinhos podres. Vamos. Não estão por aqui, ou fugiram de medo. Os biltres do cordeiro sempre se acovardam. Ouvimos um deles dizendo, em meio à completa algazarra: temos mais o que fazer do que ficar seguindo esses patifes. Retornemos. Em breve momento, Celeuma se dissipava ao longe e podíamos prosseguir nossa jornada. Senti as vibrações dos pensamentos de Adelaide, recheados de receios, comuns aos neófitos em seus primeiros confrontos com os seres das sombras.
Aconcheguei-a ao meu lado, a fim de apoiá-la em sua infundada insegurança. Heitor, entretanto, chamava-nos a atenção, solicitando-nos a ajuda. Um desvalido sofredor jazia no mundo da gruta e a caridade nos suscitava a atendê-lo como possível. Este era o motivo do forte cheiro de putrefação que sentíamos. Tratava-se de um espírito recém-desencarnado, jungido ao corpo físico por liames perispirituais, do qual auria as emanações imateriais da degradação orgânica. Trouxemo-lo para fora com todo o cuidado que a mobilização demanda nesses casos. Podíamos agora vê-lo em seu adiantado processo de cadaverização. Sem dúvida, um dos quadros mais tétricos de se presenciar no vale. Acalmamos Adelaide, que dava mostras de apreensão, embora estivesse já ciente do fato em seus treinamentos anteriores. A cadaverização acomete os imprevidentes, que desencarnam sem o devido preparo para a existência no além, acreditando tratar-se o plano físico da única possibilidade da vida. Ocorre ainda entre os suicidas que não conseguem desvencilhar-se do seu mortuário orgânico, presenciando em si mesmos os terríveis fenômenos da decomposição. Em sua grande maioria, continuam atados aos seus féretros, até que se esgotem os últimos alvores de suas energias físicas, remanescentes nas carnes em decorrência da prematura morte. Outros são trazidos por imantação a essas paragens, onde permanecem estirados nos lodaçais purgativos. Encontrá-los escondidos naquelas covas era raro, daí o nosso assombro. Possivelmente aquele fora atirado ali por espíritos vampiros, com a intenção de ocultá-lo, a fim de se viciá-lo mais tarde, dominando-o para os seus propósitos indignos. É lamentável, mas forçoso é compará-los às feras que ocultam suas carcaças para as devorar mais tarde, com paciência. Hostes rivais de entidades vampirescas disputam essas presas imprevidentes com sofreguidão, cobiçadas por serem fontes de energias vitais preciosas para os seus sustentos. Quais espantalhos vivos, são lânguidos joguetes nas mãos desses flibusteiros que lhes sugam todas as forças, abandonando-os em estado lastimável. Cautelosamente, para não provocar sobressaltos e intensificar os pesadelos que vivenciava, acomodamos o infeliz em nossa padiola, a fim de transportá-lo para um local mais seguro e aprazível. Nada pode nos comover tanto os sentimentos de fraternidade do que a vista de um ser tão desvalido. Não podemos nos evadir de um pensamento condoído de compaixão e meditar nas razões que levam um ser racional a atirar-se em tamanha desgraça. Comoção que lança um brado de interrogação rumo ao Senhor da vida, como se ele, Pai magnânimo e de amor infinito, fosse capaz de abandonar completamente os seus filhos. Um ser em frangalhos, desfeito em nauseabunda e repugnante substância, mas um filho seu, que guarda uma alma feita da mesma essência que nos forma, tão sagrado quanto qualquer ser vivo. Como pode ser assim esquecido da criação? É necessário grande entendimento dos mecanismos da vida para se compreender isso, pois do contrário colocamo-nos, por nossa vez, revoltados contra a sabedoria divina, que deveria cuidar dos ignorantes como vela pelos animais inconscientes, nunca deixados ao léu na natureza. Se Deus cuida das feras e lhes dá as covas para se protegerem, por que não zela com maior desvelo pelos filhos caídos? Naturalmente que tais inquirições não podem ser respondidas aqui. Guardemos a certeza, contudo, de que o Senhor, com sua infinita bondade e misericórdia, sabe o que faz, não podendo ser questionado em momento algum e muito menos condenado por estas aparentes atrocidades da vida. A visão do infeliz nos cortava o coração, enchendo-nos de piedosos sentimentos. Adelaide não podia conter o pranto silente e lutava entre a repugnância e a extrema comiseração.
Somente quem já esteve perto de um destes seres consegue aquilatar até onde pode chegar a desventura da revolta humana e a importância da ciência do espírito que, preparando-nos para as realidades da vida depois da morte, protege-nos contra tais lamentáveis situações. Comovido pela caridade, inibo-me de descrever com minúcias a deplorável situação orgânica do infeliz, detalhando-lhe a grave patologia perispiritual. Transportamo-lo sem delongas, com toda a suavidade possível, continuando nossa caminhada, silenciosos, rumo ao nosso objetivo. Adelaide nos interrogava com os olhos, buscando esclarecimentos sobre aquele inesperado encontro e suas razões, mas não era hora para tergiversações. Em breve podíamos divisar a entrada das cavernas do leste. Um dos guardas, avisado de nossa excursão, já se achava a postos para nos receber, saudando-nos de longe. Embora exercendo intensa vigilância nas estradas das cavernas, nossos sentinelas não podem impedir de todo a entrada de qualquer interessado, pois não conseguimos o completo domínio sobre o local, em decorrência das vibrações reinantes e das condições precárias daqueles que ali se hospedam. Por força da lei, eles se fazem suscetíveis aos ataques dos interesseiros do mal, aos quais se prendem pelos laços da ressonância. O bem não pode ter o controle absoluto do reino das trevas, por própria imposição da lei de Deus, que dá a cada um o produto de seus méritos. Enquanto existir a disposição para a maldade, as regiões trevosas também existirão como os limites de seus domínios. A vigilância apenas pode manter contatos com nossa colônia, avisando-nos da presença de seres perversos e solicitando socorro para aqueles que se encontram em condições de receber ajuda. Para os espíritos travessos, mais inconsequentes do que realmente maus, os vigilantes podem representar, entretanto, alguma intimidação às suas incursões à cata de ovoides. Penetramos no largo salão que dá acesso às grutas, verdadeiras câmeras mortuárias. Aqui jazem os seres detidos em sono profundo de completa inconsciência, perdidos de si mesmos, menosprezando a preciosidade do tempo, verdadeiros estacionários da evolução, aguardando o dia do despertamento. Nem de sonhos ou meros pesadelos se revestem suas consciências, ocultas na mais completa obscuridade. Muitos podem permanecer nesse estado por décadas, sem darem mostras de qualquer atividade mental, denotando a gravidade em que atiraram suas almas. Toda a profícua vida do espírito, no plano em que nos encontramos, é malbaratada, desperdiçando-se as oportunidades de crescimento e aprendizado. Alguns caminham para a ovoidização, como afirmamos, enquanto outros são levados pela caridade dos amigos para reencarnações reconstrutivas como única possibilidade de regeneração. Poucos se restabelecem antes de longos anos de profundo sono. Daí a importância de nossa vigilância, a fim de socorrer com eficiência aqueles que dão mostras de recuperação. Adelaide nos perguntava intrigada quanto aos motivos de se manter em local tão pouco acolhedor almas necessitadas de aconchego e proteção, muito mais infelizes do que más. De fato, muitos são levados para as câmaras de retificação, acomodações mais aprazíveis, em colônias mais iluminadas. No entanto, a maioria deles podem sofrer choques vibratórios em ambientes elevados, à semelhança da luz que, quando muito intensa, pode cegar. A necessidade de permanecer em sombras traduz-se assim numa obrigatoriedade para quem não pode suportar o brilho das regiões superiores sem se perturbar. Estas cavernas oferecem o meio adequado para estas almas, em obediência à lei de Deus, que situa cada um no devido lugar de suas reais necessidades. E como nossa colônia, há outras que cuidam dos desvalidos dessas cavernas, como quem zela por crianças abandonadas. Mantendo vigilância constante, nossos dirigentes procuram retirar o mais depressa possível aqueles que dão mostra de poder suportar sítios mais elevados.
Tochas pendentes projetam pálidas luzes nos recortes de rochas, tecendo sombras tremulantes nas paredes do macambúzio salão. Uma atmosfera adensada, emanando mofo e exalando melancolia e morte, nos envolve de imediato ao penetrarmos o local. O trabalhador que ali adentra necessita de equilíbrio emocional para não se deixar abater pelas agonias reinantes, paralisando sua capacidade de servir. Pelo menos as cavernas do leste se conservam mais secas pelas temperaturas que ali se mantêm um pouco mais elevada, embora ainda muito frias. A maioria delas, no entanto, são muito mais geladas e úmidas, tornando-se ainda mais desagradável a permanência nelas. Depositamos o infeliz suicida recolhido em nosso caminho sobre uma campa, a fim de socorrê-lo como possível. Heitor o examinou mais detidamente, enquanto guardas se aproximavam para observar. Não havia muito a fazer por ele no momento, a não ser tentar induzi-lo ao sono profundo, bloqueando-lhe os pálidos resíduos de consciência, a fim de que se desligasse definitivamente de suas vestes cadavéricas. Entretecendo delicadas operações magnéticas, Heitor, adestrado no hipnagonismo, operava o tronco encefálico, anestesiando a região talâmica, bloqueando assim o tráfico dos impulsos que ainda provinham do que lhe restava do distante corpo físico, e cortou-lhe, finalmente, o laço fluídico de retenção perispiritual. Um forte tremor o sacudiu de chofre. Em breve, assistíamos à sua respiração estertorosa acalmar-se, adquirindo ritmo lento, bastante irregular, denotando que o amigo, graças a Deus, entrava em letargia profunda. Seus olhos esbugalhados finalmente se cerraram, mostrando que o terrível pesadelo que o perseguia, pelo menos momentaneamente, lhe daria sossego. Talvez assim pudesse ambientar-se nas cavernas, caso não voltasse a apresentar seus terrificantes delírios, condição então que lhe exigiria outro tipo de socorro. Por ora, seria deixado ali, aguardando identificação e o auxílio que demandasse. Olegário tomava as providências, encaminhando-o para a assistência devida. Adelaide, comovida, mostrava interesse em conhecer-lhe a história, para melhor ajudá-lo, alegando que se ele chegou às nossas mãos por vias tão especiais, aparentando obra do acaso, era porque lhe devíamos assistência. De fato, poderíamos penetrar em seus registros mnemônicos, identificando-lhe o drama particular. Mas não convinha determo-nos nesta tarefa, enquanto tínhamos outra mais urgente para cumprir. Infelizmente, justificava Heitor, não era este o momento, e o que podíamos e devíamos fazer por ele havia terminado. Cumpríramos essa missão, e nosso outro socorrido, motivo de nossa jornada, corria o risco de ovoidização, exigindo-nos maior urgência em seu atendimento. Cada minuto era precioso naquele instante, e entregamos o amigo aos cuidados dos guardas da caverna, que zelariam por ele até que se tomassem as providências cabíveis, pois esta era uma tarefa corriqueira para eles.